O telescópio James Webb descobriu que o universo primordial possuía mais de 700 galáxias, uma descoberta até então desconhecida. Cientistas lideraram uma investigação sobre as galáxias que existiram apenas alguns milhões de anos após o Big Bang. Esse período crucial de tempo, de acordo com o modelo padrão da cosmologia, que é conhecido como a época da reionização. Durante essa era, acreditamos que o universo estava preenchido com uma névoa gasosa que o tornava opaco para a luz energética. Nossos modelos mostram que somente cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, a névoa se dissipou e o universo se tornou transparente, em um processo conhecido como reionização. Mas o telescópio Webb nos provou que estávamos errados. Sim, de forma surpreendente, os cientistas identificaram mais de 700 galáxias candidatas na extremidade do universo. Essas galáxias foram observadas quando o universo ainda era um bebê, com idades entre 370 milhões e 650 milhões de anos. O número impressionante dessas galáxias estava muito além das previsões feitas antes do lançamento do Webb. A resolução e sensibilidade excepcionais do observatório estão permitindo que os astrônomos tenham uma visão melhor dessas galáxias distantes do que nunca antes. Anteriormente, as galáxias mais antigas que podíamos ver apenas pareciam pequenas manchas. E ainda assim, essas manchas representam milhões ou até bilhões de estrelas no início do universo, disse um cientista da NASA. Agora podemos ver que algumas delas são objetos estendidos com estruturas visíveis. Podemos observar grupos de estrelas nascendo apenas algumas centenas de milhões de anos após o início do tempo. Essas novas descobertas lançam luz sobre como as primeiras galáxias e estrelas se formaram, criando o rico catálogo de elementos observados no universo atual. Mas, mais importante, essa descoberta também sugere que talvez tenhamos que voltar à estaca zero. E se você acha que essa é a descoberta mais impressionante observada pelo Webb, espere até ouvir isso, vá astrônomos. Usando o telescópio espacial James Webb para moléculas orgânicas no universo primordial, detectaram evidências de moléculas orgânicas complexas, semelhantes à fumaça ou neblina em uma galáxia distante. Essa é o exemplo mais antigo conhecido de moléculas orgânicas complexas no universo, encontrado por humanos. E isso empurrou o antigo recorde para detecções como essa por cerca de 1 bilhão de anos a mais. Não sei você, mas para mim é fascinante, e ao mesmo tempo aterrorizante que essas descobertas na extremidade do universo estão mudando os fundamentos de nossa cosmologia. É uma descoberta grandiosa e aqui está o que ela muda. Esses compostos foram detectados em uma galáxia antiga que se formou quando o universo tinha cerca de 10% de sua idade atual. As moléculas à base de carbono, tecnicamente conhecidas como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são encontradas em depósitos de óleo e carvão na Terra, bem como em fumaça. Mas qual é a importância dessa descoberta? Justice Piquer, o astrônomo líder do estudo, deixa bem claro que as moléculas que encontramos não são coisas simples como água ou dióxido de carbono. Estamos falando de moléculas grandes e flexíveis, com dezenas ou centenas de átomos. Não é incrível que o universo possa criar moléculas realmente grandes e complexas muito rapidamente após o Big Bang? Quando nossos modelos sugerem que isso não seria possível. Dado a extrema distância da galáxia, a luz que os astrônomos detectaram iniciou sua jornada menos de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. O universo tem atualmente cerca de 13,8 bilhões de anos. Estamos observando o início da formação do universo como o vemos hoje. Mas há um detalhe. É graças ao Webb que conseguimos detectar essas moléculas orgânicas complexas. E isso empurra o antigo recorde para detecções como essa por cerca de 1 bilhão de anos a mais. Imagine se pudéssemos olhar ainda mais para trás no tempo. Será possível encontrarmos mais dessas moléculas, talvez extremamente próximas ao Big Bang? Onde isso deixa nossa ciência, nosso modelo cosmológico? Aqui está a questão. Esforços anteriores para detectar moléculas orgânicas complexas em galáxias antigas só conseguiam dizer se as substâncias estavam presentes ou não.
Com a resolução do Webb, agora podemos ver detalhes reais de onde dentro de uma galáxia as moléculas estão localizadas. Nessa galáxia antiga chamada SPT 04847, a presença dessas moléculas não é uniforme e a razão disso ainda precisa ser explicada. Além disso, essa descoberta prova que é possível que galáxias se formem no início do universo, onde se acreditava que pouco acontecesse. No entanto, o fascinante é que essa galáxia já era tão massiva. E suas estrelas já haviam formado tanto carbono e oxigênio quanto a nossa própria Via Láctea, apesar de ter apenas 1/10 da idade de nossa galáxia. É como uma criança do terceiro ano que já viveu uma carreira inteira. Foi para a faculdade, realizou um trabalho equivalente a uma carreira. E depois se aposentou aos 8 anos. E se isso não te fascina, essa descoberta também prova outra teoria errada. Cientistas anteriormente pensavam que essas moléculas orgânicas complexas estavam ligadas à formação de estrelas. No entanto, os novos dados revelam que isso nem sempre é verdade. Spilker e seus colegas encontraram muitas regiões com essas moléculas, mas sem formação de estrelas, e outras regiões com novas estrelas se formando. Mas nenhuma dessas moléculas. Agrupamentos de estrelas próximos ao Big Bang. De acordo com o modelo padrão da cosmologia, após o universo surgir do Big Bang, foram necessários entre 500 milhões e 1 bilhão de anos para que as primeiras estrelas se formassem. Isso, no entanto, está mudando. Bem, esse é o problema. O telescópio espacial James Webb está bagunçando tudo. De repente, percebemos que talvez tenhamos que reescrever todos os livros didáticos sobre o início do universo. Agora leva bilhões de anos para criar uma galáxia como a Via Láctea, com 100 bilhões de estrelas, com bilhões de anos. Mas o telescópio James Webb identificou 6 galáxias que existem meio bilhão de anos após o Big Bang e que são até 10 vezes maiores que a Via Láctea. Isso não deveria acontecer. Não estamos apenas encontrando estrelas solitárias, mas aglomerados delas no início do universo. E isso deixou toda a comunidade científica perplexa. Então agora vamos ajustar o telescópio para observar as galáxias em formação. E, meu Deus, quem pediu isso? Estamos encontrando galáxias na Idade das Trevas. Os aglomerados estelares em questão são chamados de aglomerados globulares, celestiais antigos nascidos aproximadamente há 13,4 bilhões de anos. Eles não são apenas os mais massivos e antigos grupos de estrelas, mas também possuem uma característica peculiar: variação de composição entre suas estrelas. Imagine estrelas que nasceram juntas, lado a lado, emergindo do mesmo ventre cósmico de gás e poeira em colapso. No entanto, apesar de suas origens compartilhadas, elas exibem diferenças impressionantes na abundância de elementos como oxigênio, nitrogênio, sódio e alumínio. Esse enigma, conhecido como anomalias de abundância, tem perplexo astrônomos por anos, desafiando suas tentativas de decifrar o quebra-cabeça cósmico. Algo está errado. Talvez tenhamos que revisar nossa teoria da criação do universo. Pessoalmente, acredito que a solução para o problema é que essas não são galáxias bebês, mas sim buracos negros monstruosos, buracos negros que se formaram após a criação do universo. Isso está confundindo os cientistas porque eles não se encaixam na sequência normal do nascimento de uma galáxia. Então, pessoalmente, acho que estamos na verdade olhando para buracos negros monstruosos, onde talvez novas leis da física estejam surgindo. E essa é a razão pela qual encontramos essas galáxias antes do que deveríamos encontrar. Essas galáxias monstruosas que têm um tamanho enorme, mas não deveriam existir. Eu acho que estamos vendo as leis da física em evolução, e isso é fascinante. É um novo capítulo em nossa exploração do universo, e mal podemos esperar para ver o que mais o telescópio James Webb vai encontrar. Gostou do vídeo? Curte e me siga para mais vídeos assim.